E aí, pessoal, vamos dando continuidade, né? Como já falei, essa aula será comentada no dia 10 de abril e também no dia 12, né? A gente vai dar uma extensão nesse comentário. Eu apresentei anteriormente para vocês a diferença entre teoria crítica, tradicional crítica e pós-crítica, que eu acho importante, e como é que elas podem se manifestar na educação física escolar. E agora eu vou trabalhar com vocês um pouco da introdução do livro, que eu acho que vai ser muito importante para esse conteúdo de Maricá, desse concurso de Maricá 2024, que é o livro Metodologia de Ensino da Educação Física do Coletivo de Autores, conhecido na área como Coletivo de Autores, né? E logo de cara, a gente vai ter logo uma diferenciação, né? Que eu não sei se vai ser explorada pela banca, mas eu tenho que contar porque é a edição, que é a segunda, né? Que não é muito diferente, mas tem uma parte, um pós-fácil que a gente deve observar, né? Senão a gente fica vendo o livro errado e a obra errada, né? Então vamos lá, compartilhando aqui para vocês. Bom, então a gente percebe que desde o concurso de Niterói, que eu falo bastante, porque além da organizadora COSEAC ser a mesma, até que eu já trabalhei na UF, né? Essa banca ela escolheu conteúdos muito parecidos com Niterói, o que dá uma impressão de ser pelo menos um dos elementos, ou a gente sabe se a banca é composta por um, dois ou três, você vai depender muito, né? Geralmente ela é composta por dois ou três componentes para não ficar uma coisa muito pesada. Mas eu mesmo já fiz parte de banca de concurso para estados e municípios. Logicamente, quando eu estava fazendo parte de banca de concurso, eu não estava com curso preparatório, né? E eu parei de fazer parte de banca formulando esses concursos exatamente por conta do curso preparatório, né? Eu fiquei um pouco afastado. Depois, quando eu montei a minha plataforma, eu parei de participar de banca de concurso público e nunca participei de banca de concurso público estadual e municipal no Rio de Janeiro, sempre foi fora do Rio, né? Bom, mas o que interessa é essa obra, né? Metodologia do Ensino e Educação Física, que também é conhecido como coletivo de autores, né? E a coisa interessante é porque a banca coloca coletivo de autores 2009. Por que a banca botou coletivo de autores 2009? Porque é exatamente esse aí, ó. Esse do lado. Basicamente o mesmo livro, só que a segunda edição, 2009, conta com um pós-fácil que é exatamente entrevistando todos os autores e as autoras e pedindo que eles façam uma avaliação, né, dessa obra ao longo do tempo, né? Ora, a banca vai fazer alguma questão sobre o coletivo de autores segunda edição? Não sei, mas tem essa diferença, né? A edição, a segunda edição do livro Coletivo de Autores, em 2009, apresenta o pós-fácil, com todos os autores, né? Camilo Soares, Celita Farel, José Beto Pardal, Lino Castellani Filho, Michel Escobar e Walter Braz, falando sobre o coletivo de autores, né? Eu não sei se a entrevista foi feita em 2009 ou 2008, mas falando sobre o livro Coletivo de Autores, né? Basicamente chegando, podemos dizer assim, à maioridade, né? Então, tem que tomar um cuidado, porque se for trabalhar só com o livrinho aí o que a gente conhece, né? Esse aqui, você pode estar sendo surpreendido, porque esse aqui tem alguma coisa diferente, que é exatamente pós-fácil. E eu vou abordar para vocês exatamente esse pós-fácil. Antes de entrar na obra, eu vou trazer para vocês a ideia desse coletivo de autores nessa entrevista que todos concederam, incluída no pós-fácil dessa edição aí, tá? Porque senão não tem graça. E outra coisa, tem gente aí que vai ficar estudando, mas vai estudar a edição do livro errado. Bom, algumas falas do coletivo de autores tempos depois. Vamos lá, né? Um por um, a síntese que a gente pode fazer, se é que a banca vai elaborar algum tipo de pergunta. Possibilidade de fazer perguntas sobre esse pós-fácil? Tem, né? E a gente vai falar bastante disso no Tirar Dúvidas, né? Então, vamos lá. Tem citações, eu botei algumas, né? Todo conhecimento é construído socialmente. A Michelle Escobar coloca
né, logo no início da sua fala, essa questão que é uma questão bem relevante para a concepção crítica, né? Todo conhecimento é construído socialmente, por isso que essa sociedade precisa ser sempre esclarecida, essa sociedade precisa ser mais justa, mais democrática, mais igualitária possível, para que esse conhecimento também seja distribuído de maneira justa, qualitária e democrática, exatamente, né? A Michelle vai defender, né? Agora que eu percebi ali um errinho, porque a Michelle Escobar, a gente pode perceber ali que a Michelle Escobar é com I, não com E. Agora que eu percebi, mas a gente vai escrevendo, bobeia, mas tem um errinho aí. O nome da Michelle é com I, né? Não é Michelle, é Michelle. Vai defender uma cultura corporal ou esportiva e faz algumas considerações sobre a elaboração da obra, ou seja, como o coletivo de autores foi constituído, né? Ela vai defender uma cultura corporal esportiva como uma prática corporal, né? Que seja diversificada, né? Plural e também valorizando a prática corporal esportiva. Por que eu acho que a Michelle Escobar fala sobre isso? Porque o coletivo de autores foi muito criticado, dizendo que ele era contrário aos esportes, principalmente aos esportes coletivos com bola. Na verdade, ele quase criticava esse esporte. E não é isso que a obra faz, né? Os esportes com bola, por exemplo, são identificados como pertencentes à cultura corporal, né? O que ele não quer essa educação física esportivizante, limitadora, performática ou clubística, né? Em que só se ensinam os esportes, com predominância com os esportes coletivos com bola, e nas suas dimensões técnicas, táticas e de regras. Não é ver toda a dimensão de uma cultura esportiva, como a gente viu na minha exposição anterior, né? Que precisa ser mediatizada com essa sociedade, com seus condicionantes econômicos, com seus conhecimentos, com condicionantes políticos. Se a gente pensa que esporte não tem política, né? A gente está numa concepção tanto quanto equivocada, né? Então, voltando lá, Michele com I, né? Afirma que faltou durante a elaboração da obra, alguma radicalidade e o que os envolvidos não possuem densidade teórica suficiente para defender os pressupostos apresentados. Ela faz uma crítica dura ao coletivo que ela pertenceu, né? Basicamente dizendo que não tinha sido uma certa maturidade de alguns conceitos para que fossem apresentados com mais densidade aos professores. Eu percebi isso também. Há muitas coisas que eu desconfiava na concepção do coletivo de autores. Eu confirmei com a Carmenusa Soares, a Carminha foi banca do meu concurso, depois eu encontrei com a Carminha em várias situações lá na Unicamp, e eu gostava muito de conversar com a Carminha sobre a questão do coletivo de autores. A Carminha, ela me dá um retrato mais ou menos igual a esse pós-fácil. Quando eu encontrei com a Carminha, esse pós-fácil não estava nem escrito ainda, mas bateu muito com o que ela diz. E a Carminha falou: olha, eu fiquei responsável só pela parte de avaliação. E a gente vai ver aí que cada autor fica responsável por, basicamente, cada autor, cada autora fica responsável por uma determinada parte da obra, né? Então, ela faz uma crítica sobre a condição que se encontravam determinados autores e autoras. Faltou um pouco de radicalidade, radicalidade de ir a fundo, ir na raiz, né? Por exemplo, numa perspectiva da teoria crítica social dos conteúdos, né? Ou do própria fundamentação do materialismo histórico dialético que está ali, né? Eu percebi isso também, né? Isso gerou, segundo a Michele, uma indefinição de alguns conceitos, prejudicando muito a defesa de um projeto histórico de homem e sociedade, um projeto histórico socialista, que o livro defende, né? E ela acredita que o verdadeiro papel da educação física é, então, possibilitar aos jovens conhecimentos e experiências, de modo a proporcionar uma elevação do seu padrão cultural e também da compreensão dos sentidos e significados históricos da relação com seus corpos, com essa cultura corporal que é cultivada, que é adquirida ao longo do tempo, mediatizada por esses condicionantes históricos, políticos, sociais, né, econômicos. Então, ela ainda defende, né, essa concepção. A gente vai ver que tem um autor que não vai defender, ou vai defender pouco, e acredita que esse projeto apresentado pelo coletivo de autores falhou um pouco por falta de densidade dos seus participantes. Eu não sei se ela se inclui ou se ela fala só pelos outros, mas eu acho que até ela mesma se inclui nessa análise, que
eles estavam ainda conhecendo, né, o coletivo de autores, eram professores e professores que se conheciam, o Lino Castellani vai falar nessa entrevista mesmo, nos encontros, ou na Unicamp, ou pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e eles estavam fazendo uns fechando doutorado, outros já tinham doutorado, ou seja, mas a ideia de uma teoria crítica ainda estava muito recente, né? Eles estavam tomando, para uns, para outros, com mais consistência, dessa teoria crítica social dos conteúdos, que é o que fundamenta a obra, né? Mas essa é a visão da Michelle Escobar. A Celi Tafarel afirma: é necessário considerar sua gênese e as condições em que foi produzida essa obra, né? Então, para a Celi Tafarel, toda obra precisa ser levada em consideração no seu contexto. Lógico, todo e qualquer, não só o coletivo de autores, como toda obra é datada. Ela tem uma expressão daquele momento que ela foi escrita, né? Mas ela ressalta isso, né? Então, para Celi Tafarel, havia na área um acúmulo de críticas à educação física escolar e a gente necessitava de uma outra síntese para fundamentar aspectos históricos e metodológicos da educação física. Para ela já havia material suficiente para a elaboração dessa proposta crítica. Então, o livro surge no meio de diversos seminários, calorosos debates, que vivia numa época também de intensos debates, porque era uma época de redemocratização do país, né, em que a obra iniciou. Ela tem uma publicação em 92, 91, algumas pessoas já tinham essa obra na mão, mas ela não foi feita nem em 92 nem em 91, ela foi feita, né, no finalzinho da década de 80. Né? Então, ela diz que aceitou prontamente o convite de Lino Castellani Filho, que foi o Lino que foi responsável por organizar, reunir esse grupo, né? Foi ele que recebeu o convite da Selma e do Zé Carlibani para confeccionar o coletivo de autores. Né? Ela considera o livro um clássico, quase todos na entrevista vão considerar o livro ainda um clássico de extrema importância, né? E ela vai dizer que ainda é importante para ampliação do pensamento sobre saúde, cultura corporal, e tendo como base um projeto histórico socialista e o próprio materialismo histórico dialético que ela defende e que ela, até hoje, é muito aguerrida nessa luta. Tá? A Celi Tafarel considera a escola como um ponto vital, central para o acesso da cultura e afirma que o projeto histórico socialista, para ela, é um projeto político que precisa ser encampado pelo corpo docente na visão de uma transformação social que o livro também apresenta, né, de uma sociedade de classe para uma sociedade sem classe, e a Celi Tafarel, né, que eu considero do grupo uma das mais aguerridas nesse projeto socialista, fez questão de afirmar isso na sua entrevista. Bom, Elizabeth Farjal, né, é a única do grupo de coletivo de autores que ela não é formada em educação física. A colaboração dela foi na parte didática e dessa parte pedagógica. Né? Ela afirma que nos dias de hoje já não faz mais sentido pensar em projeto político-pedagógico, e muito menos um projeto dirigido exclusivamente à classe trabalhadora. Ela vai falar que quaisquer construções nesse sentido devem levar em conta a diversidade, a construção coletiva, para além de ideologias políticas. Sua ideia é um projeto social-democrático, apartado de luta de classes e principalmente materialismo dialético. Ou seja, percebe que a Elizabeth Farjal, né, não era, ou deixou de ser uma defensora dessa perspectiva de projeto socialista, materialismo histórico dialético, que a teoria crítica, principalmente a teoria crítica social dos conteúdos, tinha como uma bandeira. Né? Então, todos os componentes, né, da teoria crítica social dos conteúdos, eles defendiam essa perspectiva de transformação da sociedade, né? De uma sociedade de classe para uma sociedade sem classe. Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. E muitos estranharam, né, quando o coletivo de autores veio com essa pegada. A pegada não é do coletivo de autores. A pegada é de um grupo de professores e professoras que se filiaram a uma corrente chamada Teoria Crítica Social dos Conteúdos. E essa teoria crítica social dos conteúdos tem como pressuposto a transformação da sociedade. Que transformação dessa sociedade? De uma sociedade de classe para uma sociedade sem classe. Se eles estão certos, se estão errados, se foram certos. Mas essa era a pegada inicial. Eu não vou dizer para vocês, afirmar categoricamente, que todos os integrantes dessa teoria crítica, denominada teoria crítica social de conteúdo, eram socialistas.
Mas aqueles que não eram fingiam que é, porque o grupo tinha. Porque era muito tempo de ditadura, né? O Brasil estava botando a cara para fora de um processo democrático, de eleições diretas para presidente. Então, tudo aquilo que estava proibido, de alguma forma, acumulado, com a perspectiva da volta dos exilados políticos, uma perspectiva de uma transformação dessa sociedade, uma sociedade mais democrática, lógico que isso tudo eclodiu. Né? Então, essa teoria, as teorias críticas, não são todas teorias críticas que têm uma pegada restrita a materialismo histórico dialético. Não, você vai ver a libertária de Freinet um pouco mais. O próprio Paulo Freire é um pouco mais arejado, mas tem teorias críticas baseadas na teoria crítica da escola de Franco, que fez uma releitura do materialismo histórico dialético, mas é muito mais arejada nesse sentido. Né? E só para dar uma ideia, o outro livro, por exemplo, que estava no concurso de Niterói, Transformação Didática Pedagógica do Esporte, de Eleanor Kunz, não está nesse. Então, percebam, isso tudo a gente tem que discutir. Né? Por que uma obra está num concurso que a gente acha que a organizadora é a mesma, será que a banca é? Mas eu acho que o de Niterói tinha transformação didática pedagógica de uma teoria crítica, mas não materialista histórica dialética. Perceba? Como tinha lá o livro do Pedagogia Cultural do Marco Garcia, nesse não tem. Então, percebe? A banca ficou um pouco mais centrada numa perspectiva de teoria crítica mesmo. Né? Pelo menos essa é a minha leitura que eu compartilho com vocês. Né? Então, a Elizabeth Farjal já bota logo, olha, eu participei, a minha parte era mais do primeiro capítulo, de uma teorização sobre a educação física escolar dentro da educação, não era da educação física, eu não sei se ela fala que ele deixou de ser, mas pelo menos ela fala que hoje ela não pensa, não faz nenhum sentido um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico faz parte do concurso de vocês, porque existe lá, não o livro, mas na parte de fundamento pedagógico, existe lá o conteúdo chamado projeto político-pedagógico. Então, é o livro da Ilma, que eu vou apresentar para vocês, uma síntese. Mas perceba como é que é, né? Tem uma coerência. Mas a Elizabeth Pavel está dizendo, olha, eu acho que não faz mais sentido isso. Né? Ela não disse que o livro não faz mais sentido, mas que para ela não faz mais sentido, perceba? Se a banca pensasse numa questão, ela poderia pensar, eu acho que a banca não vai fazer isso, que ela não vai falar quem é o único contra. Mas ela vai perceber que tem algumas coerências de alguns autores e uma autora apresenta uma análise crítica bem contundente à obra. Vai dizer que não acha que o projeto político-pedagógico, que a teoria crítica social dos conteúdos é centrado, e que o livro também traz, ela diz que agora, e muito bem na classe trabalhadora. Quer dizer, a Elizabeth Parjal chuta o balde. Né? Vamos para frente. O Walter Bratt, também muito conhecido na área, é esse da educação física, ali no Castellani Filho, Walter Bratt. A que é menos conhecida é Michele Escobar, né? Mas eles ficaram, já tinham um certo entrosamento, mas depois ficaram muito mais conhecidos. Né? O Walter Bratt, professor titular ali do Espírito Santo, Carminha da Unicamp, a Celita Farel, acho que até hoje trabalha na Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, não sei se se aposentou. Né? Esse pessoal, o Walter eu encontrei no concurso, a Celita Farel não encontro há muito tempo. Né? Mas vamos para frente. Então, o Walter Bratt eu acho que ele já aposentou, mas ele chegou a titular já da Universidade do Espírito Santo, mas deve trabalha hoje, eu sei que trabalha até hoje lá no programa de pós-graduação da UF, né, do Espírito Santo. Então, o Walter Bratt inicia sua entrevista elencando as dificuldades que o grupo de trabalho teve, várias cabeças pensando, né, em torno de um consenso, e ele coloca que as discussões eram bem acaloradas no grupo, esqueci de botar pá, né, mas depois eu conserto, mas reconheceu que, na hora mesmo de fazer um esforço para que a obra saísse, todos abriram mão e superaram as diversidades em prol do projeto do livro que considerava importante. Afirma que a sua participação teve um caráter mais genérico e ficou mais situada no segundo capítulo, a educação física escolar na direção da construção de uma nova síntese. A Elizabeth Farjal ficou com o primeiro. Né? Reconhece a importância da proposta apresentada, afirma que era necessário partir para algo propositivo, que superasse o denuncismo crítico da época. Era muita crítica da educação física escolar e uma proposta, né, de como é que vai fazer? Não, essa educação física tecnicista, tradicional, conservadora, não serve, mas a gente faz qual? Né? Essa época realmente
do meio para o final da década de 80, isso aí foi muito significativo. Eu falo isso porque era a época que eu estava me formando, né? Eu sou velho mesmo. O livro trouxe alguns avanços, como a questão dos ciclos de escolarização, né? Que a proposta crítica na obra ainda continua vigente, né? Esses ciclos de escolarização. Lembrando, eu vou voltar a falar sobre isso, tudo que a gente está falando aqui, esse preâmbulo, eu volto a falar, os ciclos de escolarização não foram pensados para a educação física escolar. O ciclo de escolarização é do Libânio, Zé Carlos Libânio, e o coletivo de autores me passa, né, que eu acho que foi uma grande falha, ele podia passar os ciclos de escolarização de uma maneira adaptada, né? Não precisa ser recorta e cola. Eles fizeram um recorte e cola do ciclo de escolarização pensado por Lembrando, que para a educação física não tinha muito sentido. Mas a ideia, o que o Walter Braga está falando, a ideia de ciclo era uma vanguarda, que a própria educação estava ainda tateando na concepção de ciclos ou séries. Né? Agora, a gente sempre fala de ciclos ou anos. Né? No entanto, tanto a pedagogia histórico-crítica como a Libertadora de Paulo Freire, não ultrapassam a perspectiva do esclarecimento, crítica dele. O que ele fala quando não ultrapassa a perspectiva do esclarecimento? Ele vai dizer que, na prática, não se consolida. Né? Talvez seja esse o limite, vai dizer o Walter Bratt, pois não viu os docentes convencidos por essas ideias socialistas. E ele se sente tributário ainda a um certo iluminismo. Né? É uma crítica que ele faz de uma visão assim ainda de também pertencer a essa época do esclarecimento. Né? O iluminismo, a época das luzes, também era chamada da época do esclarecimento. Né? E como o Walter fez uma parte do seu doutorado todo, se não me engano, na Alemanha, né? Aufklärung, que é o que eles chamam de iluminismo, a tradução do Aufklärung é exatamente esclarecimento. Né? O que a gente chama de iluminismo, o alemão chama de esclarecimento. Então, ele fala que, de certa forma, ele se ainda encontra tributário, uma maneira assim de devedor, ainda o credor de um certo esclarecimento que ainda não se consolidou numa efetiva prática pedagógica ou num projeto político pedagógico socialista para a educação brasileira, e isso eu sou bastante convencido. Né? Eu acho que é legal essa perspectiva crítica, mas eu acho que ainda tem... isso também foi ideia do Miguel Arroyo. Miguel Arroyo escreve um texto, Pedagogia Crítica, 30 anos depois, o título não é esse. Mas o Miguel Arroyo, que foi um grande defensor da teoria crítica social de conteúdo, ele fala, olha, alguma coisa aconteceu na teoria crítica desde esse tempo todo que está aí em voga, né? Porque na educação e outras disciplinas a teoria crítica era discutida desde do meio da década de 80, na educação física veio se discutir na década de 90. E ele fala isso, eu não sei o que aconteceu na teoria crítica. Ou os professores não entenderam, ou eles entenderam, mas não cooptaram, ou seja, eles não compraram a ideia. Né? Isso é Miguel Arroyo, falando de teoria crítica. O Walter Braga, basicamente, fala de certa forma a mesma coisa. Bom, e Carminha Lúcia Soares? Reconhece que a obra é um clássico também e que considerou a perspectiva de construção coletiva da Michele bastante brilhante. Essa ideia de fazer uma obra junta, por mais da dificuldade. Considera que o livro trouxe um objeto de estudo para a educação física que estava tanto quanto espaço, conteúdos a serem desenvolvidos. E, da mesma forma, um planejamento foi ressignificado, né, com um ato de inteligência e também um ato político, contrapondo uma pedagogia tecnicista. Então, para a Carminha, o grande barato dessa perspectiva ou dessa proposta, e o Walter Braga também concorda com ela, é ter um objeto. Então, o que estuda a educação física escolar? Manifestações da cultura corporal, ou como essa cultura corporal, que é aquilo que é produzido corporalmente pelo homem ao longo do tempo, mediado por questões sociais, mediado por questões econômicas e políticas e tudo mais. Essa cultura corporal, como é que ela se expressa? Então, o professor de educação física é um mediador desse conhecimento acumulado, né? Esse acervo que se chama de cultura corporal. Né? Então, ela disse que isso foi importante, principalmente entender que planejar
que organizar conhecimento a ser mediatizado com seus alunos, né, é um ato de inteligência e um ato político. Ou seja, é como Paulo Freire fez. O professor mostra a cara quando, né, organiza um curso e apresenta para os seus alunos. Né? E, principalmente, que fez um grande contraponto, que é o grande contraponto do coletivo de autores. De uma atividade performática, tecnicista, biologicista, vem uma perspectiva de análise crítica relevante de conteúdos da educação física escolar. Né? Ora, se a perspectiva é transformar a sociedade de classe numa sociedade sem classe, pode ser de cada um. Eu sempre vi a perspectiva ainda interessante do coletivo de autores, é de uma transformação da sociedade. Necessariamente ela não vai ser uma sociedade sem classe, né? Mas ela pode ser uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática, né? Menos excludente, isso tudo é importante, né? Que é uma pegada que deve ser perseguida ainda. Agora, que vai ser uma sociedade sem classe, eu fico com a perspectiva da teoria da escola de Frankfurt. Ora, depois que a população foi esclarecida, depois que vários conhecimentos têm sido mediatizados de forma crítica, os indivíduos, a população, a comunidade vai escolher a forma de governo que melhor achar mais conveniente. Não vai ser eu que vou ser o tutor dessa decisão. Né? Não vou ser eu que vou determinar que tem que ser uma sociedade socialista. Olha, a sociedade não foi esclarecida, a sociedade agora não está coerente do seu processo, ela deixou de ser alienada, voltou a adquirir uma capacidade crítica de interpretar o mundo. Por que sou eu que tenho que dizer qual é a forma de governo que ela vai escolher? Mas não é essa a perspectiva da teoria crítica, não é essa a perspectiva da teoria do coletivo de autores. A metodologia crítica superadora é uma transformação da sociedade. Supera o quê? Uma sociedade de classe por uma sociedade sem classe. Isso tem que ser batido, rebatido. E a preferência de uma banca por essa obra e não outras está indicando o que a banca acredita, pelo menos quanto projeto pedagógico. Percebe? Né? E depois ela continua. Né? A obra rompe, então, segundo a Carminho, com as visões de uma educação física limitada às aptidões físicas, biológicas, psicomotricistas da saúde e da saúde. Né? O livro não teve a pretensão de abordar tudo sobre a educação física escolar, nem teve o objetivo de dizer todas as verdades, desculpe, as verdades ficaram juntos, pois nesse caso não seria um livro, sim uma Bíblia. Caminha sempre brinca, porque a Caminha tem uma visão histórica. Caminha não analisa muito mais a educação física escolar, ela parou disso, trabalha mais com uma questão mais de história das corporalidades, como é que o corpo tem as suas dimensões na história. A Caminha virou uma historiadora do corpo, né? Mas eu considero muito inteligente, uma pessoa fantástica. E eu acho que a análise que a Carminha faz da obra, muito, muito coerente, muito consistente, e vê a relevância da obra. Veja, ela está percebendo a importância, que é um clássico, que marca um ponto firme para a educação física escolar. Muitos podem gostar, outros não, mas que ocupou uma lacuna de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Né? E Lino Castelhano Filho, grande organizador, grande, né? Ele que regimentou esse povo todo. Né? Ele foi convidado por Zé Carlos Libânio e também pela Selma para elaborar o projeto de uma coletânea de formação do magistério, contemplava diversas disciplinas. Quer dizer, não foi só a metodologia do ensino da educação física, tem a metodologia do ensino das ciências, metodologia do ensino de matemática, todas as disciplinas. Tá? E isso foi uma obra pensada pela Cortez Editora, por vários pensadores, todos eles de uma versão crítica, eu reconheço. Né? Então as pessoas muito estranhavam quando, mas quer dizer que tem que ter uma educação física crítica, matemática. Todas as áreas, todas as disciplinas estavam contempladas com uma perspectiva de um projeto da teoria crítica social dos conteúdos. O Libano e a Selma pensaram nisso. Né? Então, ele disse que foi convidado para elaborar essa coletânea, né, que contemplava diversas disciplinas, como eu estou falando, não só a questão da educação física. Ele convidou seus amigos de debate, tanto da Unicamp, onde ele trabalhava, Carmen também, e do CBCE. Em 2002, a editora Cortez refez o convite para uma nova edição, mas o Lino considerou pouco provável reunir esse mesmo grupo, mesmo reconhecendo que a obra merecia uma outra síntese. Eu sempre falei. Em busca de uma nova síntese, então aquela nova síntese, numa perspectiva dialética, teria que ter outra síntese para combater aquela. Mas, enquanto isso não se realiza, ainda considera relevante o trabalho coletivo realizado. Então, o Lino também corrobora essa ideia, que a única que não corrobora é a Escobar, a Michelle Escobar é a
a Farjal, Elizabeth Farjal, mas todos os outros que estão nesse pós-fácil reconhecem a importância da obra, que a obra foi relevante, que a obra até hoje é relevante. Só Elizabeth Farjal, que não é da educação física, né? É, que não vê essa história crítica que ela